Nosso boa noite a todos. O agradecimento por mais uma oportunidade que se revela nesta noite para que nós possamos fazer uma reflexão acerca do Evangelho de Jesus. Logicamente que nós não tensionamos esgotar o assunto de forma alguma, mas uma abordagem simples acerca do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, e que nos traz aquele que talvez seja o maior pronunciamento que a humanidade já ouviu, que foi o Sermão da Montanha, onde Jesus fala das bem-aventuranças, e uma delas, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quem são esses aflitos que o Evangelho nos fala? Os aflitos somos todos nós, porque compulsoriamente nós temos necessidade pedagógica de passar pelo campo das aflições, das tormentas, das dificuldades. Todos nós. Uns mais, outros menos, de acordo com as suas necessidades, de acordo com as obrigações contraídas no pretérito, mas todos nós, de alguma forma, nós temos que resgatar compromissos, de modo que, dentro da senda espiritual, nós possamos galgar um degrau a mais na escalada evolutiva. Dores e aflições. Dentro desse capítulo, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Será que nós seremos consolados também compulsoriamente? Não há necessidade de nenhuma participação nossa? Basta sentarmos e aguardar que se revele ou que se exteriorize aquilo que Jesus disse no Sermão da Montanha? Logicamente que não. Nós precisamos fazer a nossa parte. Sem a nossa contribuição, nada será possível. Mas como que se materializa a nossa participação em relação às dores e aflições que eu tenho que passar de várias maneiras? Na compreensão de que é uma etapa a ser cumprida, na tolerância, na resignação, na renúncia, de que essas provas vêm na medida das nossas necessidades. E nós nunca estamos sozinhos, sempre estamos acompanhados por bons amigos, sempre estamos próximo do nosso anjo guardião, que procura nos intuir para as boas inclinações, de maneira que nós façamos a nossa parte com sabedoria, renunciando muitas vezes, como fazem as mães, mas participando desse processo de renovação íntima, sabedores de que nós vamos ser auxiliados, mas que a nossa parte é obrigatória. Então, desde que tenhamos consciência de que nada vai acontecer por acaso ou de per si, e que nós precisamos participar desse processo, repito, as coisas se alteram, sim. Elas melhoram, sim. Mas essas dores e aflições, quando é que nós começamos a ter noção do que é dor, aflição, dessas dificuldades? Papiros do Egito e documentos da Pérsia Antiga, da Grécia, descrevem a dor. Descrevem não só a dor, e também as medidas visando o seu controle. As pessoas que cuidavam desse aspecto naquela época não eram os médicos, eram aqueles que trabalhavam com a parte espiritual. Tinham um caráter religioso e eles,
de alguma forma, eles atribuíam os males, as dores e aflições aos maus espíritos. Os sacerdotes cuidavam dessa parte e eles procuravam nas plantas, nos remédios naturais, sacrifícios e preces, a cura da dor. E ao observar animais no barro, remexendo-se no barro para proteger-se dos insetos, e cachorros comendo plantas e raízes, o ser humano usou os primeiros analgésicos de que temos conhecimento. Claro que hoje nós temos um acervo bem maior, mecanismos extraordinários. A ciência hoje nos proporciona meios extraordinários para debelar a dor, para minimizar a dor, em todos os campos. Pesquisas, raio laser. Mas o que é essa dor? Essa sensação desagradável e penosa, uma lesão, uma contusão, um ferimento ou uma disfunção de um órgão, que por extensão se aplica também aos sentimentos de tristeza, mágoa, de aflição, pesar, que podem repercutir de maneira mais ou menos intensa sobre o nosso organismo. As questões psicossomáticas, que nós sabemos, as doenças modernas, vamos dizer assim. Por isso a bem-aventurança veio naturalmente como um instrumento consolador para todos nós. Como disse, é um pronunciamento jamais visto, tamanha sua importância. Tão importante que Mahatma Gandhi, certa feita, disse: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Porque o Sermão da Montanha abrange todas as criaturas, mas não deixa ninguém imune. Repetimos aqui, não é possível o entendimento de que sem a nossa participação as coisas vão acontecer. Não acontece. É preciso que nós realizemos a nossa parte, que nos compete nesse processo de depuração íntima, nesse processo que vai nos permitir o auxílio do alto. Nós já ouvimos inúmeras vezes: faz a tua parte que o céu te ajuda. E Kardec nos fala de todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos. Nós ainda não encontramos um ponto de equilíbrio para compreender esse processo natural quando se afasta de nós uma pessoa da nossa estima, alguém que nós amamos, que se transfere para a pátria espiritual. Nós ainda não aceitamos. Nem os espíritas aceitam, não tenham dúvida. Não aceitam, mas nós procuramos de alguma forma compreender tudo isso como um processo natural que vai abranger a todas as criaturas, todos os filhos de Deus. E se é um processo natural, eu preciso abrigar em meu coração o entendimento de que, em certo momento, sem que haja aviso prévio, nós teremos que fazer essa transferência no retorno à pátria espiritual. Então, aqueles que buscam a consolação na fé no futuro, esses sim se encontram. Já aqueles que não creem na vida futura, as dores se abatem com todo o peso. Bem-aventurados os que são... É uma expressão que Jesus nos diz e que se refere às pessoas felizes. Esses felizes sob o aspecto espiritual, não sob o aspecto que nós sempre damos valor aí, o aspecto material. Essas criaturas felizes, sob o aspecto material, fazendo a sua parte, a parte que lhes compete nesse processo de renovação íntima, aos quais todos nós estamos submetidos neste plano, certamente que haverão de ser contemplados dentro dessa bem-aventurança que Jesus nos prometeu.
Bem-aventurados, do ponto de vista material, está mais relacionado às pessoas que possuem bens, poder ou posição de destaque na sociedade. E, infelizmente, nós acabamos agregando esses valores que a sociedade nos passa. Isso é criação do homem. O Pai nos fez simples e ignorantes, mas todos com as mesmas perspectivas do ponto de vista espiritual. Mas nós, muitas vezes, no convívio em sociedade, nós acabamos assimilando ensinamentos e sentimentos voltados para a aquisição de bens materiais, esquecendo-nos da verdadeira riqueza, aquela que vai nos acompanhar no processo de transferência, de retorno à pátria espiritual. Bem-aventurados os aflitos, aqueles que têm a ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus. Todos nós temos essa oportunidade. Talvez o ponto de equilíbrio nós ainda não encontramos. Talvez esse estado de consciência ainda não foi agregado, ao nosso coração. E nós ainda continuamos vinculados aos valores terrenos, apegados aos nossos bens, quando na verdade nada é nosso. Temporariamente encontram-se em nossas mãos. Somos meros depositários. E a certo momento nós vamos ter que deixar tudo isso, aquilo que nós damos tanto valor. Por isso que essa bem-aventurança tem um valor extraordinário, desde que compreendamos que é preciso fazer a nossa parte. Logicamente que Jesus não falou de maneira direta, desde que você faça a sua parte. Mas Jesus nos falava por parábolas, e as parábolas exigem uma certa reflexão, um certo raciocínio para a compreensão daquilo que foi falado, daquilo que foi dito. Ele espera de cada um de nós que nós atendamos os seus preceitos. Ele nos deu o exemplo prático, de maneira cristalina, límpida, desde o seu nascimento, na simplicidade de uma manjedoura, até a cruz do madeiro, onde agonizou por todos nós, nos dando o exemplo. E nós ainda insistimos em trilhar um caminho de maneira oblíqua, de forma oblíqua, nos desviando dele. Muitas vezes esse caminho se encontra à nossa frente, e ele está à nossa espera, mas por questões outras, por interesses outros, nós nos desviamos desse caminho para encontrar a porta larga da vida, quando a porta estreita é que nos dá a oportunidade da nossa construção íntima, da renovação necessária para que nós sejamos um daqueles abrigados na bem-aventurança dos aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Por essas palavras, Jesus aponta a compensação que hão de ter aqueles que sofrem, mas que sofrem com resignação. Resignação que leva o homem a bendizer do sofrimento. Sim, bendizer do sofrimento, porque observa nele uma causa pedagógica. Observa nele uma razão para o nosso crescimento espiritual. Não esse que nós estamos vinculados aí no dia a dia. Geralmente, a causa desse sofrimento deriva da nossa própria imprudência, da nossa imprevidência, ou de alguma ação anterior. Daí a classificação que nós encontramos dentro da doutrina espírita. André Luiz nos dá uma classificação, pode existir outras classificações, mas essa nos fala das aflições, das causas, e nos fala de dores que são necessárias e aquelas que não são necessárias. Aquelas necessárias têm uma conotação. As desnecessárias poderiam ser evitadas,
desde que nós atuássemos dentro desse campo de expiação e provas, que é o local onde nós estamos, no planeta Terra, desde que nós tenhamos uma compreensão correta e o nosso comportamento seja compatível com os ensinamentos que Ele nos deixou, nós poderíamos muito bem evitar essas aflições e dores desnecessárias. Desnecessárias por conta de quê? Das más escolhas que fazemos, da imprevidência, do orgulho que ainda toma conta dos nossos corações. Doutrina espírita nos fala, a maior chaga da humanidade é o orgulho e a ambição que nós temos. Por isso, essa luta precisa ser constante, tirando as asperezas do nosso coração para dar um pouco de formosura a essa pedra bruta. E esse é um trabalho individual de cada um. Desnecessárias as dores e aflições, por quê? Uniões por interesse ou vaidade, onde o coração não tomou parte. Reações intempestivas, eu não levo desaforo para casa. E aí vem um comportamento inadequado, um comportamento mais forte, terrível, e muitas vezes deságua numa tragédia. Aflições desnecessárias, por quê? Doenças pela intemperança, excessos que nós cometemos na alimentação, excessos no álcool, nas drogas. Por isso, vamos ficar com as nossas dores e aflições necessárias. Aquelas necessárias têm vínculo com o nosso passado. São situações que nós criamos num pretérito de nossas vidas, e nós viemos, sim, de um período medieval, de um período inicial, que não tinha tudo isso que nós temos à disposição hoje. E nesse período, certamente, nós cometemos alguma infração espiritual. Então é preciso resgatar esses compromissos como se resgata uma dívida. Nós precisamos honrar a dívida que nós temos quando contraímos uma dívida com um comerciante, com uma pessoa da nossa estima, quando nós precisamos de alguém, se contraímos uma dívida, nós precisamos pagar. Então aquilo que nós realizamos no passado, que não foi adequado, que não foi compatível com os ensinamentos cristãos, resulta numa dívida a ser resgatada. E nós vamos cumprir isso daí, agora ou numa outra etapa. Se não realizamos esse compromisso agora, para outra etapa certamente, nós vamos levar o agravante de ter falhado agora. A dívida aumenta, como quando nós pagamos uma dívida com relativo atraso. Ela vem com juros, com correção, mas é aquela dívida original que nós contraímos e que não resgatamos. Do mesmo modo, quando falhamos nessa oportunidade. Esse é um campo de provas e expiações onde estamos. Esse é o momento adequado para o resgate das obrigações. Essa é a família necessária ao nosso aprimoramento espiritual. É o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o avô, a avó, necessária ao nosso burilamento. Sabedores que somos de que na nossa família consanguínea não chegam apenas os nossos afetos, mas também os nossos desafetos, ávidos pela realização da tarefa de cumprir etapa de compromissos do passado. Eles estão conosco hoje aqui porque eles são instrumentos adequados ao nosso aprimoramento. Nem sempre nós compreendemos isso. Muitas vezes falamos que são pessoas problemáticas. Eu tenho um irmão problemático. Não tem, não. Eu tenho uma irmã problemática. A ovelha negra da família. Não tem, não. São pessoas estrategicamente colocadas ali dentro do seio da família, com a necessidade também de cumprir o seu resgate. Do mesmo modo que nós, integrando aquela família consanguínea, precisamos compreender, aceitar e ter a noção necessária para realizar a etapa que nos compete
de modo que todo aquele limo criado e necessário ao seu desbastar possa ser realizado de forma também que nós possamos, num futuro, que nós não sabemos quando, mas que é compulsório e obrigatório, nós possamos reencontrar esses espíritos já com uma outra vestimenta, com uma outra capacidade de compreensão, para integrarmos a verdadeira família, que não é a consanguínea, mas a verdadeira família, que é a espiritual, cujos laços não têm nada de consanguinidade, mas são laços estritamente realizados pelo amor. O amor que foi trabalhado aqui, nesse momento, nesse instante, né, que foi realizado aqui e que se transfere para a pátria espiritual, já agora com uma outra conotação, sem essas necessidades materiais que nós temos, apenas levados pelo sentimento do amor, uma ligação perene, que não é temporária como a consanguínea aqui, né, mas que é perene e que vai nos levar vida fora para outros momentos, mas já com uma capacidade espiritual bem maior, já no estágio evolutivo que se alterou pelo nosso desejo de acertamento, pela nossa boa vontade em compreender aqueles que nos cercam, pelo desejo de realizar a nossa elevação espiritual. Portanto, que tenhamos cuidado com essas dores e aflições desnecessárias, porque geralmente elas estão na vida presente e decorrem dessas más escolhas, dessas más tendências, decorre de pensamentos infelizes, de sentimentos menos nobres, que nós esposamos sim no dia a dia, porque ainda não aprendemos a conviver com os nossos irmãos, ainda não aceitamos que vizinhos nossos ou pessoas que nos rodeiam possam crescer. Sempre há uma ponta de inveja, precisamos trabalhar isso em nossos corações, para que desaparecendo esses vestígios, nós possamos fluir de maneira forte, de maneira saudável, no relacionamento com essas criaturas, que possivelmente vão se tornar parte da grande família, a família espiritual. Por isso tenhamos cuidado. A espiritualidade nos diz que 70% das dores e aflições pelas quais passamos são contraídas pela nossa incúria, pela nossa vaidade, pelas más escolhas, pelas más tendências, pelos pensamentos infelizes que nós temos. Então, tudo isso que nós dissemos aí. André Luiz nos fala de uma classificação, né, dessas dores e aflições. Tem dores de todas as maneiras, dor expiação, dor auxílio, dor evolução. Uma ligada ao passado, outra ao nosso presente e uma outra que diz respeito ao nosso futuro. Essa dor refere-se à consequência de uma ação passada, dor expiação. Porque nós estamos expiando em relação a dívidas que nós contraímos no passado. Então é preciso expiar, é preciso resgatar, é preciso realizar a tarefa que nos compete no reequilíbrio do nosso espírito, ou como queiram, no reequilíbrio com a natureza. Se nós fizemos algo errado, é preciso, e é importante que não saibamos qual foi o erro, mas que cumpramos a nossa obrigação aqui com sabedoria, independente de se conhecer a causa, porque nós estamos aqui para isso. Esse plano aqui não é um plano para a felicidade plena, embora nós tenhamos alguns vestígios de felicidade em determinados momentos, com a nossa família, né? Situações festivas que nós participamos, aqui não é um plano para a felicidade plena. Aqui é um plano de cumprimento de provas, cumprimento de expiações, para que nós possamos galgar um degrau a mais na escalada evolutiva do espírito. Aqui não é lugar para ficar guardando bens, acumulando riquezas, essas coisas. A riqueza que nós precisamos acumular é aquela que as traças não corroem. É a riqueza espiritual, porque essa vai nos acompanhar, né, no momento certo, quando formos chamados ao crivo do túmulo. Dor expiação ligada ao nosso passado. Dor auxílio
ligado ao presente. Dor, evolução, ligado ao futuro. Vamos tentar aqui explicar um pouco aquilo que André Luiz nos passa. Dor, expiação. Essa dor refere-se à consequência de ações do passado, já disse. Então nós estamos expiando, nós estamos resgatando. Consequência de uma ação passada. Dada a nossa ignorância, nos desregramos em relação às leis de Deus e criamos o que os orientais chamam de karma, que deve ser purgado para a nossa felicidade e a nossa harmonia interior. Por isso que o trabalho de burilamento íntimo tem que ser constante e tem que haver um cuidado muito grande para que a gente não desvie desse caminho. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, no capítulo 19, nos fala dessa dor e expiação. Dor e expiação ligado ao nosso passado. Vem de dentro para fora, marcando criaturas muitas vezes por séculos, em complicados labirintos de aflição, para enfim regenerá-la perante a lei maior. É dor kármica, restauração, libertação, destravando a nossa caminhada, permitindo o reajuste perante a vida, com reposição da alma no caminho certo. Isso depende de nós, do nosso livre-arbítrio. Por isso que é necessário ter muito cuidado nas escolhas que fazemos no dia a dia. Deus nos dotou de inteligência para isso, para que nós possamos discernir, separar o joio do trigo, discernir o certo do errado, para encontrar o caminho certo, aquele que vai nos proporcionar esses resgates, quando o caso de dor e expiação, dor auxílio, mais voltada para o sentido corretivo, pois os nossos desequilíbrios são tantos que muitas vezes precisamos ficar num leito de dor por anos, meditando sobre a nossa situação. Quem visita pessoas internadas em casas de recuperação poderá notar as feições de cada um nessa situação. Não é preciso reparar nas outras pessoas. Provavelmente a maioria que se encontra aqui de encarnados já passou por esse processo de ficar internado, de necessitar do amparo médico, de ter um tempo para reflexão e muitas vezes da promessa feita, daqui para frente eu vou utilizar melhor o meu tempo, eu vou dedicar algumas horas àqueles que necessitam, eu vou melhorar as minhas condições espirituais, eu vou me afastar um pouco do materialismo exacerbado que eu tenho exercido, eu vou melhorar. Mas depois, quando passa, é como as festividades de final de ano, quando chega dia 2, 3 de janeiro, aquela vontade já passou. E nós continuamos no mesmo processo, até porque nada muda. Lá na esquina continua o botequim, lá o clube, lá a roda de cerveja, com os amigos. Lá nada é proibido. Vejam como é importante isso. Nada é proibido, mas tudo aquilo que nós realizamos em excesso não faz bem. Inclusive a alimentação, como já dissemos aqui. Dor auxílio. Essa dor auxílio, nós observamos muitas vezes, não só em terceiros, como pessoas da nossa família, que muitas vezes são internadas, Chega pela intercessão de amigos devotados que desejam a nossa felicidade, quando recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitar-nos a queda ou, mais frequentemente, para o serviço preparatório para a desencarnação. Vocês já perceberam que, muitas vezes, uma pessoa, quando está nos seus últimos momentos no plano terreno, ela tem uma melhora. E essa melhora dura algum tempo, um tempo relativo, de maneira que ela possa se despedir das pessoas que rodeiam, de maneira que ela possa trocar alguma ideia, de maneira que ela possa ouvir alguma palavra amena, ou até mesmo um pedido de reconsideração acerca do relacionamento que tiveram, com familiares, com amigos, principalmente quando nós não compreendemos esses familiares.
As pessoas muitas vezes têm um tempinho ali que alguém diz, é o tempinho da despedida, né? Uma melhora temporária, de maneira que ele possa trocar as últimas palavras antes da sua transferência no retorno à pátria espiritual. Então essa dor auxílio é muito importante para que nós possamos refletir, alterar o rumo dessa nau, melhorar as nossas condições de navegação para chegar a um porto seguro. E a dor evolução. Na dor expiação, sofremos porque cometemos um deslize com relação à lei natural. Já na dor evolução, não sofremos por castigo, mas porque queremos evoluir. A reencarnação não é uma punição, ela é oportunidade de evolução. E todos nós temos essa oportunidade, porque o Pai nos oferece sucessivas reencarnações, quantas forem necessárias. Mas sua lei de amor e justiça também admite que nós, se falhamos agora e vamos precisar de uma ou duas reencarnações, é justo que levemos conosco, né, o agravante da falha. E necessitamos de um pouco mais para o resgate absoluto da prova à qual fomos submetidos. A dor evolução, diferentemente da dor expiação, atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existirá o progresso. E o exemplo clássico, o ferro sob o malho, né? O ferro sob o malho, a semente na cova, as mãos em ação. Eu gosto muito do exemplo, porque do ferro sob o malho, por conta da lembrança de meu pai. Meu pai foi ferreiro. E eu o auxiliei, a partir dos 13 anos, ajudei naquilo que era possível na utilização do malho. A ponta de eixo, muitas vezes colocada na forja, a forja dá o calor à ponta de eixo, né, ao aço, e ali, na vermelhidão, tresmalho constante vai mudando, vai transformando aquilo em machado, enxada, cunha, que naquela época não havia industrialização dessas peças. Era feito de forma artesanal. E eu tive a alegria de participar desse processo. Foram os primeiros ensinos de meu pai em relação à educação que era necessária. Saber que o trabalho é árduo, que é preciso que nós levemos o trabalho a sério. E meu pai serviu da maneira como era possível dentro da sua profissão. E me ensinou o caminho necessário para buscar no estudo, muitas vezes, né, o afastamento daquele trabalho que era muito pesado. A semente na cova é colocada ali, primeiro preparamos a terra, colocamos adubo e posteriormente colocamos a semente, a boa semente, assim colocada e regada, ela cresce e nós fazemos a colheita. A criança chorando nos braços da mãe, que apesar de todo o desvelo que ela dá, todo o carinho, a criança chora pelo nascimento de um dente que vai rompendo, né? Vai rompendo ali e provoca muitas vezes o choro da criança, apesar de todo o desvelo, de todo o carinho da mamãe. Então a criança também passa por esse processo de transformação, que é uma necessidade para desenvolver os próprios órgãos. Essa transformação, porque dores e aflições serão vistas como forma de ativar a nossa evolução espiritual. Em síntese, nós podemos dizer que não basta sofrer simplesmente para evoluir moral e espiritualmente. É preciso sim sofrer com alegria, é preciso sofrer de maneira forte, mas aceitando essa dor. Não basta sofrer simplesmente para evoluir moral e espiritualmente. Indispensável é saber sofrer, extraindo as boas lições de cada vivência, por mais difícil que nos pareça. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, item 80. Então, podemos dizer, em conclusão, o que eu preciso aprender com essa experiência pautada na dor? Eu tenho absoluta convicção de que alguma coisa nós vamos levar para casa para reflexão nesta noite. Que a dor é necessária, que a dor tem um cadinho purificador, que a dor tem caráter educativo, né?
Então, o que eu preciso aprender com essa experiência pautada na dor? Que lições a vida está tentando me ensinar? O que eu preciso modificar na minha vida para fazer parte da bem-aventurança do Cristo? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Como me relaciono com Deus, com o próximo e comigo mesmo? Eu tenho o hábito de agradecer? Ou só nos momentos que as pessoas estão orando e eu faço mecanicamente uma oração? Eu já aprendi a agradecer pelo dia que nasce, com o sol que vem para os ímpios e para aqueles que não são pessoas do bem, ou que são virtuosos. Para os virtuosos, para os ímpios, o sol nasce para todos. Deus dá a mesma oportunidade a todos nós. Como me relaciono com as pessoas? Esse termo, esse axioma, fora da caridade não há salvação, eu levo ele a sério? Qual a caridade que eu pratico? Não a caridade de olhar para os lados e ver se estão me vendo, para que meu sentimento apareça, não, de forma alguma. Né? De que maneira eu pratico a caridade? É a caridade que Cristo nos ensinou? Benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias, perdão para as ofensas? É assim que eu pratico a caridade? Porque foi assim que Jesus nos ensinou. Como que me relaciono? Então, lembrar que todos nós somos hóspedes na terra. Pois no momento importante do nosso nascimento, esse planeta nos recebeu em seu seio generoso e vai hospedar os nossos restos mortais. Essa oficina que o Pai nos emprestou para o aprimoramento espiritual, essa oficina fica. Nós vamos envergar uma outra túnica, numa outra paragem. E vai hospedar-nos, assim como uma gestante hospeda um filho por 9 meses. Jesus hospedou-se numa manjedoura. Os nossos verdadeiros inimigos estão dentro de nós. São nossos vícios, nossas paixões que nos impedem de conviver em paz com os nossos irmãos. Imaginemos alguém perdido numa estrada. Imaginemos de que maneira nos comportamos diante de como mudar os aspectos de nossa vida até onde formos capazes para encontrar nossa identidade, o nosso estilo. Seguindo as pegadas de Joana de Ângelo, que diz, estuda e estuda-te. Nós estudamos. Muitas vezes o estudo pode até não ser necessário, se as nossas inclinações e os nossos princípios falam mais alto. Né? Mudar os aspectos, nossa forma de gestão espiritual, para sermos elementos de união, não de discórdia, criando ambientes espiritualizantes onde quer que a gente esteja, em todos os lugares, amando e respeitando os nossos irmãos de jornada. Então, cumprindo a nossa tarefa de trazer um texto à reflexão, nós encerramos aqui, dizendo tão somente que as pegadas do Cristo, desde que nós levemos a bom termo as suas orientações, elas vão nos levar a um porto seguro. Essa trajetória de vida que nós temos. E se nós continuarmos por via oblíqua, realizando aquilo que nós desejamos, muitas vezes expostos às necessidades do materialismo que nos cerca, certamente nós vamos precisar da misericórdia divina para uma outra oportunidade. Então, lembrando as palavras de Jesus, nos apontamentos de Mateus, onde estiver o vosso tesouro, aí também estará vosso coração. E que tesouro é esse que nós precisamos? O tesouro da caridade, do amor ao próximo, o tesouro da compreensão, o tesouro da renúncia, o tesouro do amor. Porque Cristo veio nos ensinar o amor, Ele não veio nos ensinar a religião. Costumo dizer essa frase. Ele não veio nos ensinar procedimentos, Ele veio nos ensinar o amor. O amor incondicional por todas as criaturas que nos cercam, sejam nossos familiares ou não, sejam nossos amigos ou não, sejam nossos inimigos ou não. Nós precisamos de realizar essa tarefa que nos compete dentro dessa escalada. Nós precisamos fazer como bom agricultor, que cuida da terra, melhora as suas condições, faz o bom plantio, faz a carpa,
né? Como o homem do campo diz, utilizando a enxada, melhora as condições para, enfim, ter uma colheita saudável. Qual é a colheita que nós estamos fazendo na gleba de nossas almas? Por fim, dizer que a candeia do corpo são os nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. A cada um segundo as suas obras. Como que nós estamos tratando a gleba de nossas almas? Que obras nós estamos realizando? Será que pelo trabalho que nós exercitamos, nós somos merecedores do amparo do Cristo, sendo um daqueles que vão ser escolhidos, que das bem-aventuranças que Ele nos ofertou? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Será que nós seremos um desses destinatários? Porque o Mestre Jesus não penaliza ninguém, o Pai não penaliza ninguém. Deus quer bem a todos os seus filhos, quer tanto bem aos filhos que permite que eles, pela lei de causa e efeito, possam realizar as suas tarefas, ou de ação e reação, possam realizar aquilo que bem entenderem, mas sujeitando-se aos imperativos da obrigação de cumprir aquilo que fez, de ter o compromisso em relação àquilo que deliberadamente realizou. Somos livres, mas somos escravos de uma colheita compulsória daquilo que plantamos. Que Jesus nos proteja, que esteja sempre próximo de nós, que o nosso anjo guardião possa realizar um trabalho de nos intuir para as boas inclinações, para as boas obras, de forma que, realizando essa tarefa que nos compete, lapidando as nossas asperezas, nós possamos, no momento certo, dizer conosco: fiz o meu papel, aquilo que me competia nesse campo de provas e expiações. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que nós possamos, em suas mãos, ser esse instrumento de amor e de paz que se faz necessário, especialmente nos dias de hoje. Muito obrigado e uma boa noite a todos.